Olá pessoal, aqui quem fala é o Engenheiro Agrônomo Wonderful, do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom pessoal, eu estou novamente aqui na horta vertical, mais precisamente no coentro, e já já vamos começar o vídeo falando sobre o cultivo em hortas suspensas do coentro. Mas antes pessoal, vou deixar aqui passando, vocês vão ver o QR Code do Pix e também vai estar na descrição do vídeo os dados para aqueles que quiserem fazer uma doação. Lembrando que não é nada obrigatório nem nada, faz quem quiser, quanto puder, quanto quiser, tá ok, gente? Então vou deixar aqui, quem quiser fazer uma doação para a ajuda do canal, sempre é muito bem-vinda. O canal agradece, gente, beleza? Afinal, eles sobrevivem sempre com a colaboração de vocês. Seja financeira, seja com as curtidas, com os compartilhamentos, com a interação, ok, gente? Então, agora, depois que eu falei disso, vamos ao vídeo. Então, começando agora, gente, aqui, vocês estão vendo aqui, eu estou diante do orégano, isso mesmo, gente. O orégano é uma planta que, na verdade, existem várias espécies diferentes de oréganos, podem ter alguma variação de gênero, mas elas têm a característica comum, que é aquele aroma característico que todo mundo conhece de orégano, certo, gente? É o tempero que a gente usa muito em pizza, em outras massas, mas ele pode ser usado em vários pratos e, além disso, ele é extremamente saudável, tem funções medicinais também, gente. Então, a planta muito importante da gente ter na nossa horta, não só por questão de tempero, mas por questão de saúde. Uma planta riquíssima que a gente vale a pena. E o cultivo, André? O cultivo é muito simples, gente. O orégano é uma planta bastante tranquila de cultivar. E vocês vão ver agora aqui. Bom, em geral, o orégano, principalmente o do gênero Origanum, que aí nesse gênero a gente também tem a manjerona, gente, que ela é muito parecida com o orégano, só que ela tem menos pelo e uma leve diferenciação. Ela não é tão acinzentada, ela tem uma leve diferenciação no aroma, mas é muito parecido, tanto que a gente confunde com facilidade manjerona com orégano, tá bom? E é uma planta do mesmo gênero, uma planta bem próxima, parente, tá bom? Mas o cultivo é o mesmo. Essas plantas, gente, elas entoceram. O orégano, assim como a cebolinha, são plantas, ó, vocês podem ver aqui, são plantas de entoceramento. Vocês lembrem no vídeo do plantio, que vai estar aparecendo lá no final do vídeo, a playlist, vocês têm um vídeo do plantio dessas plantas na horta vertical. Então vocês viram o tamanho que estava essa muda de orégano, e olha quanto já está, 1 mês e pouco depois. Hoje é dia 12 de julho, tá bom? Tem um pouco mais de 1 mês que ela foi plantada, e olha como já está o tamanho dela. Vocês podem ver atrás aqui da cebolinha, ó, já tem um ramo aqui, ó, crescendo aqui para trás. Então, vocês veem que a planta cresceu muito. Legal, né, gente? Mas não em altura só, mas como ela entocerou. Por quê? Ela tem pequenos rizomas que vão espalhando, ramificando, e assim a planta vai ganhando volume. Aquele tradicional crescimento cespitoso, em forma de cesta, que ela vai arredondando e espalhando pelo recipiente. Vocês podem ver aqui, tá aqui. E para o plantio do orégano, André? Você falou do crescimento dele agora. E para o plantio? Bom, gente, assim como as demais hortaliças que eu falei até agora aqui, a gente pode estar utilizando a mesma terra adubada que a gente usa. O orégano gosta de terra fértil, embora ele também consiga se desenvolver em solos com menos fertilidade. Então, solos mais pobres ele também consegue desenvolver. Mas claro que um solo, uma terra preparada, uma terra bem adubada, como foi ensinado lá no vídeo do plantio, ele vai muito bem, ok, gente? Então vocês podem utilizar sem problema nenhum aquela mesma terra ensinada lá. Vejam o vídeo do plantio, quem não viu, gente, vai estar lá explicando tudo direitinho. Continuando aqui, o orégano é a maneira que a gente pode plantar o nosso orégano, gente. Podemos plantar ele basicamente através de semente, porém, já falando logo aqui de semente, semeadura de orégano é um pouquinho complicada, não
porque ela é ruim de germinação. Sim, ela é um pouco ruim de germinação também, mas principalmente porque a semente é muito miúda, gente. Então, vocês podem ter dificuldade e, claro, até o início da colheita vai demorar um pouco até a planta atingir porte. Então, em vez da planta em um mês, no caso de você comprar uma muda, você já conseguir colher, pode demorar 2, 3 meses para você conseguir a primeira colheita dele. Outro caso é a muda, que é muito mais vantajoso, mais simples, mais fácil a gente plantar orégano de muda, como é o caso esse aqui, ó. Esse aqui é um orégano de muda, gente. Foi comprado a muda com um saquinho, tirei o torrãozinho e plantei aqui, beleza? Então, essa sem dúvida é a maneira mais vantajosa para quem nunca cultivou orégano, é adquirir uma muda. Você acham facilmente nos hortos, bem baratinho, e plantam. E a outra maneira é fazer a divisão. Vou deixar para falar da parte de divisão e estaquia no finalzinho do vídeo. Vamos continuar, gente. Então, falamos maneiras de plantar. Essa aqui foi através de muda. Os cuidados básicos do orégano. Basicamente, gente, seguindo a mesma linha do restante da horta vertical aqui, que a gente já falou de várias plantas, o orégano em relação... Primeiro, vamos falar de espaçamento das PETs. Bom, gente, o orégano não respeita muito a questão de espaçamento, não. Porque ele é uma planta que pode chegar até mais ou menos uns 80 centímetros de altura. Então... aqui você não vai botar uma PET a 80 centímetros de altura da outra. Não pode, não tem como, né? Não tem como a gente botar uma PET a 80 centímetros da outra. Então, a gente vai usar aquela regra dos 2 palmos. 1,5 palmo. Essa aqui está até 1,5 palmo, mais ou menos. Você pode botar de 1,5 palmo a 2 palmos. Mas, André, ele vai bater na outra PET. Vai. E aí vai acontecer isso aqui, ó. Parte vai para fora... para um lado e parte vai para trás. É o que vai acontecer com o seu orégano, tá bom? E parte também vai ficar um pouco para frente, gente, beleza? Senão você fica sem espaço para a horta e vai dar para ele desenvolver bem. Locais na sua horta vertical que você deve botar o seu orégano, gente. Orégano é uma planta que gosta muito de sol pleno. Uma planta que precisa de bastante sol para desenvolver bem. É uma planta que não vai bem em ambiente sombreado, portanto, ele deve ficar nas partes altas da sua horta, gente. O orégano deve ficar ou nos andares mais de cima, que ele está no segundo andar, ou no topo, onde vai pegar sempre mais luz, gente. Vocês podem ver que ele está muito bem, está verdinho, está super desenvolvido. Legal, né, gente? Bom, e agora em relação a regas e adubações. Regas e adubações do orégano, gente. O orégano, ele é bem tranquilo nesse ponto também. É uma planta bem rústica, bem fácil. Em relação à rega, o orégano não tolera encharcamento. Então tem que ter uma boa drenagem para poder a água, o excesso de água, escorrer rapidamente e a terra ficar na umidade ideal para a planta. Mas também você não pode deixar a terra ficar esturricada de seca. Se ele sofrer estresse hídrico, ou seja, ficar sem água e murchar muito, a planta pode danificar muito e dependendo do grau de estresse, ele pode até morrer ou regredir muito e você custar recuperar sua planta, gente. Então, não pode ficar seco. Basicamente a regra é diária, principalmente no tempo seco, como a gente está agora no veranico, em julho, tem que regar pelo menos uma vez por dia, uma rega abundante. Ou então, se tiver muito seco o local que você está, até 2 vezes por dia. Aqui eu estou regando uma vez ao dia, durante 15 minutos, via gotejamento, tá bom? Está sendo suficiente para manter a planta hidratada. Tá ok? Lembrando que ela não gosta de encharcamento e nem de seca, ela tem que ficar sempre úmida. Então, drenagem, gente. Drenagem boa, não vai encharcar, a terra vai drenar sempre o excesso rapidamente, ok? E adubação, André? A adubação, basicamente, a gente pode estar mantendo aquelas adubações, primeiro, no preparo da sua terra no plantio, ou se você comprou uma terra adubada pronta, tem que ser uma terra bem estercada, faz aquela adubação orgânica pesada, como eu mostrei lá no vídeo do plantio, ok? Segundo, adubações de cobertura. A gente
Como é um recipiente pequeno, uma PET, dê preferência pelos adubos líquidos, gente, ou aqueles que a gente dilui na água. Eles são mais fáceis de você aplicar e a chance de você errar a mão e queimar sua planta é mínima, tá bom? Então, por exemplo, podemos usar o chorume diluído, chorume de composteira, de minhocário. A dosagem está aparecendo aí na tela, é 1:10. Mesma coisa vale para o EM, para o fermento EM, que a gente usa inclusive para fazer bocacha, é a mesma dosagem. Também podemos utilizar aqueles adubos prontos que a gente compra, né, em lojas, principalmente os de fórmula 10-10-10, 30-10-10, 20-20-20 ou os mais completos, que sejam daqueles para diluir em água, não aqueles em grãos que a gente coloca direto no vaso. Aqueles vão queimar, se vocês botarem, a chance de matar sua planta é muito grande. Se vocês querem usar desse tipo de adubo, aqueles tipo foliar, que a gente dilui na água, bota ele bem fraquinho e aplica na sua terra de cultivo, na sua planta, via pulverização ou via rega, sempre no final do dia, gente. Essa adubação pode ser feita no início do cultivo, semanalmente. Quando está no início, até o primeiro mês, semanalmente. Depois vocês já podem espaçar para quinzenalmente. Calciboro, gente. Podem fazer uma complementação calciboro também, uma vez por mês ou a cada 3 semanas. No caso do orégano, vocês podem estar fazendo uma adubação calciboro complementar. Ok? Ele vai responder bem, ajuda. Normalmente as hortaliças são bem exigentes nesses nutrientes, então é sempre bem-vindo a complementação com o calciboro. Existem várias marcas no mercado, é só seguir a dosagem recomendada e aplicar também, sempre final do dia, gente. Ok? Pragas e doenças. Bem cultivado, o orégano é uma planta que é pouco atacado por pragas e doenças, gente. Mas pode ter o ataque de mosca minadora, que pode deixar aquelas manchas na folha e a gente pode tirar, mas é muito pouco. Então o orégano bem cultivado você quase não vai ter problema, não vai precisar ficar aplicando calda bordaleza ou inseticida nem nada. Mas para prevenção você pode aplicar, por exemplo, o óleo de nim. O óleo de nim é sempre um bom preventivo, repelente natural que ajuda a evitar insetos, tá bom? E bem cultivado não vai ter problemas com fungos. Agora, gente, vamos falar da parte final de colheita e replantes e divisões e mais um pouquinho sobre a planta. Bom, gente, colheita do orégano. Muita gente, nós temos costume de comprar orégano desidratado para consumo, né? Ele já vem desidratado. Normalmente, ele vem folhas e flores desidratadas, principalmente as flores que são mais aromáticas, e suas folhas também na época da floração, que tem um aroma mais forte. Bom, o orégano, gente, ele se desenvolve melhor com temperaturas que no máximo chega a 30 graus, ou seja, meio quente a clima ameno. É o clima melhor para ele desenvolver. E nesse clima também é o clima em que ele vai estar com um aroma mais forte, mais evidente, com mais intensidade nas suas folhas, gente. E principalmente na época da floração, é a época que ele vai estar mais intenso o seu aroma. Porém, não é tão simples, nem sempre a gente vai ter o nosso orégano florindo em nossa casa, gente. Então, não precisa esperar até a floração, que nem sempre vai acontecer, para a gente escolher o orégano. Então, a gente pode escolher o orégano já a partir do primeiro mês que você plantou ele, se você plantou de muda, tá bom? O recomendado, principalmente se você só tem um pé, gente, é utilizar a planta fresca, porque na hora que secar, bota aí 80% a 90% dela é água, então vai sobrar quase nada, vai ficar muito pouco. Já os frescos, você vai conseguir usar tranquilamente, é bem gostoso, é bem saboroso, vai temperar bem a sua comida, tá bom? Então, na hora de você colher, você vai com uma tesourinha fina, pode ser uma tesourinha de poda, qualquer tesourinha, faquinha. É só você cortar os ramos que você quer, ele aceita bem a poda. Então o orégano pode ser podado, uma vez que é uma planta quintosfera, você pode fazer as podas, corta a quantidade que você deseja e pronto, espera a planta
recuperar, rebrotar, ela vai encher de novo e aí assim você vai colhendo. E essa colheita ela vai se estendendo ao longo do tempo. Por quê? Porque o orégano, gente, é uma planta perene. Então nós estamos falando daqui de uma planta que tem vida útil indeterminada. Exatamente, gente, indeterminada. Ou seja, orégano bem cultivado pode durar anos, pode durar 3, 4, 5 anos ou até mais, beleza? Então, se não ocorrer nenhum desastre climático, um excesso de calor, uma falta de água que você não molhou e a planta murchou e acabou secando, ou um encharcamento que não teve jeito de drenar, a planta pode durar muito tempo, tá bom, gente? Inclusive é até recomendado, uma vez por ano, pelo menos, você fazer uma poda nele mais agressiva, cortando mais ou menos uns 2/3 da planta, principalmente nesse período de entrada do outono, para ajudar o quê? Na renovação da planta, para ela revigorar, porque com o tempo os ramos vão ficando muito antigos e aí a planta vai perdendo vigor. Então, pelo menos uma vez por ano, corta 2/3 da planta na entrada do outono, quando começa a esfriar, para revigorar o seu orégano, gente, ok? Então vejam que plantinha interessante, gente, é uma planta perene, tem um ciclo indefinido, pode florescer pelo menos uma vez por ano, mas depende muito de questões climáticas também, principalmente em climas mais amenos, ele pode florescer mais fácil. Legal, né, gente? E por fim, para terminar o nosso orégano aqui, em relação a replantes e divisões, gente. Bom, o orégano, ele tem uma coisa legal que, como ele entossera, uma das maneiras da gente fazer muda do nosso orégano, se você não quiser comprar muda e você tem bastante, quer fazer muda, presentear alguém, fazer novos vasos, você pode dividir a toceira do seu orégano. Isso mesmo. Você pode vir aqui, vem aqui onde tem da divisão, com uma faquinha você separa uma parte e tenta tirar com raízes, se possível. Mas mesmo com pouca raiz, ele brota, gente. Então, divisão da toceira do orégano, você consegue fazer novas mudas. É uma maneira. A outra maneira também muito eficiente para o orégano é estaquia, gente. Principalmente os ramos novos que estão crescendo, estão bem vigorosos, vocês podem fazer a estaquia, ou seja, corte pedaço desses ramos novos aqui, principalmente as ponteiras, mas qualquer ramo dele enraiza com muita facilidade, gente. E vocês cortem pelo menos um ramo de uns 10 centímetros, 10 a 15 centímetros. É mais que o suficiente para enraizar ele. Tira as folhas da base, né, de 1/3 do ramo da base, para você enfiar na terra. E aí, gente, duas opções. Ou você já enfia direto no substrato para enraizamento e deixa pelo menos uma semana na sombra. Lembrando que aqui vou deixar o videozinho também, ó, da questão de como fazer mudas através de estaquia. Então chega aqui também, vai estar o videozinho. E depois que ele já estiver bem pego, vigoroso, você pode ir passando para o sol aos poucos. Outra opção também é o enraizamento na água. Você pode deixar as estaquinhas que você já preparou num copinho com água, num ambiente sombreado, com alguma claridade, tá bom, gente? Em uns 7 a 10 dias, normalmente ele já começa a criar raizinhas. Aí você já pode passar para a terra, gente. É muito tranquilinho, é bem fácil, bem bacana, né? E era isso que eu tinha que falar do orégano, nossa planta aromática, uma das plantas mais gostosas que tem, mais aromáticas, muito perfumada, muito interessante para você ter uma horta de temperos medicinal e também, gente, aqui atenção para os deficientes visuais e outros também, mas também para pessoas comuns, um jardim aromático, pessoas que não enxergam, que têm problemas de visão severo. Orégano é interessantíssimo para você fazer jardins aromáticos, que as pessoas vão tocar na planta e depois vão cheirar, vão sentir, faz muito bem para essas pessoas, gente. Então tá aqui uma planta que além das funções nutricional, de condimento e medicinal, ela também tem essa função psicológica, justamente porque ela é uma planta aromática, utilizada para jardins aromáticos,
que traz justamente essa paz, essa alegria para pessoas que vão lá visitar e vão tocar na planta, gente. Então tá aqui a dica para jardins aromáticos, o orégano, a manjerona e os afins. Tá ok, gente? Era isso que eu tinha que falar. Se gostaram do vídeo, dê aquele joinha, se inscrevam no canal, ativando o sininho para receber as atualizações. E no mais, um forte abraço a todos. Agora eu fui. Tchau, tchau, gente.